Boa noite, Cláudia. Saudade, hein? Como é que você tá? Boa noite, Neuma. Mais uma live da semana. Hoje vamos falar o silêncio de Deus. Vamos falar um pouco, graças a Deus está tudo bem, Cláudia. Vamos falar um pouco quando você ora e você acha que Deus não fala com você. Quando as pessoas acham que Deus não ouve a sua oração, quando você não sente Deus, quando você pensa que Deus está muito distante de você, quando você... Só o que você tem é o silêncio de Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas falando que Deus não fala com elas. Não é que Deus não fala com elas, é que a dor delas tão intensa, estão gritando tanto, que elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Quando a sua dor, ela fala mais dentro de você do que qualquer outra voz, a única coisa que você vai conseguir ouvir é a dor. A única coisa que você vai conseguir ouvir é a voz da dor, sentir a dor. Então, quando você está buscando por resposta, está buscando no secreto, quer comunhão com Deus, quer intimidade com Deus, mas você não consegue ouvir, você não consegue entender. Quando você vai para buscar Deus, você fala com Ele e a única coisa que você encontra é silêncio. A única coisa que você encontra é um distanciamento. Você sente que Deus está muito distante de você. Se você está nesse nível, ainda nesse nível de achar que Deus não está te ouvindo, de que você ora, mas as suas orações não estão sendo respondidas, se você ora e não sente a presença de Deus, não sente vontade nem de orar mais, porque você pensa assim, eu estou orando e Ele... Daí, quando você não está ouvindo a voz de Deus, quando você não está sentindo Deus, quando você acha que Ele não está respondendo às suas orações, quando tudo para você não está fazendo sentido, aí você pensa assim, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não vou mais pedir a Deus porque Ele não me ouve, Ele não me responde. Ele está em silêncio. Não é que Deus está em silêncio. Eu já passei por isso. E eu já passei por isso e eu tenho experiência própria. E quando você está nesse processo de falar com Deus e achar que Deus não está te ouvindo, de não ter resposta, a única coisa que você tem é silêncio, de que Deus não ouve as suas orações, de que nada para você está acontecendo, nada flui. Talvez você esteja num lugar de que a sua dor interna está gritando tanto que você não consegue ouvir a doce voz suave que é do Espírito Santo. Ele não fala em barulhos. Ele não fala quando você está preocupado demais, ansioso demais. Ele não fala quando você dita regras para Ele. Você já chega diante dEle querendo resposta do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. Não é dessa forma. A forma que Deus se manifesta a nós é através do Espírito Santo dentro do nosso coração, de uma forma doce e suave. Ele fala numa brisa suave, lembra de Elias? Passou o vento, Deus não estava no vento. Passou o terremoto, Deus não estava no terremoto. Passou o fogo, Deus não estava no fogo. Mas na brisa suave, Deus se revelou, Deus falou. Na minha e na sua vida, não é diferente. Deus não fala em meio de barulhos, em meio de confusão. Então, você precisa analisar o seu interior, o que você está alimentando dentro de você,
que isso impede de você ouvir a voz de Deus, porque Ele sempre fala conosco, Ele sempre falou e nunca vai deixar de falar. Antes era de uma forma face a face, como Moisés, depois audível, agora é dentro, através do Espírito Santo, de uma forma doce e suave. É uma sensação de paz que você tem aqui dentro, uma certeza que é clara essa voz. Não é aqui na sua mente sempre vai ter barulho, confusão. Então você precisa silenciar as vozes, essa dor interna, esse barulho que está te deixando ansioso, preocupado. O que impede de você ouvir a voz de Deus são as suas dores, são os seus traumas vividos, é a sua falta de perdão, é a sua falta de alinhamento com princípios e valores que são inegociáveis. Se você quebra princípio o tempo todo, você está se distanciando de Deus. Não é Deus que se distancia de você, é você, somos nós. É o pecado que faz a separação de nós com o nosso Deus. Ele sempre se manteve firme no mesmo lugar, ele não muda, ele é fiel. Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele enviou o Filho dele, um único Filho, para nos reconciliarmos ao Pai novamente, para nos aproximarmos dele. E Jesus foi ao Pai, mas o deixou o Espírito Santo, o doce Espírito Santo. É uma voz doce, suave, que para você ouvir, você tem que silenciar os gritos, o barulho, a preocupação, a dor, a angústia. Isso nada pode interferir no seu acesso com Ele. O que interfere nesse acesso é isso que está aqui dentro de nós, causando confusão, dor, preocupação, a ponto de nós não conseguirmos discernir a voz do Espírito, que é uma voz doce, suave. E Ele fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Kailane, vamos estar orando por você, pelo seu relacionamento, tá bom? Então, a voz do Espírito Santo é uma voz doce e suave. Se você parar para ouvir essa voz, se você parar para silenciar os gritos, você vai conseguir ouvi-lo. Mas você precisa parar e refletir o que está tomando espaço no seu coração da voz de Deus, o espaço que a voz dele, que o comando dele, que o alinhamento dele é tão claro aqui dentro, que se você estiver deixando coisas entulhar aqui dentro, coisas que você permite entrar e ficar, seja decepção, trauma, falta de perdão, qualquer dor que você tenha passado, essas dores, essa angústia, isso impede. O teu coração precisa estar limpo. O teu coração precisa estar limpo para você ouvir essa voz que é doce, é suave, ela é sensível. É uma voz tão sábia, tão doce, tão suave e simples. É simples. Às vezes a gente quer ver uma coisa extraordinária, Deus aparecer em forma de luz, ver o extraordinário. Não que Deus não possa aparecer dessa forma, Ele aparece de várias formas, a forma que Ele quiser, porque Ele é soberano. Mas Ele decidiu se apresentar a nós de uma forma simples, humilde. Ele se despiu da sua glória e veio numa manjedoura para mostrar para mim, para você, que é de uma forma simples. Nós é que complicamos. O homem é que complica tudo quando perde a essência, a verdadeira essência de Cristo. E a verdadeira essência de Cristo é no lugar secreto que você vai descobrir. Se você ainda não conseguiu sentir, ouvir a voz doce do Espírito Santo suave, você precisa ir para um lugar de secreto com Ele. Um lugar que é só você e Ele, não pode ter interferências, não pode ter barulho.
Eu não estou dizendo barulhos externos. Claro que também atrapalha, mas eu estou dizendo os barulhos da sua alma. Lembra de Davi? Porque está abatido a minha alma. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. A sua alma, se ela estiver abatida, você vai ter que esperar para ela acalmar, para então você conseguir ouvir a Deus. Então, se a sua alma está conturbada demais, se você está preocupado demais, ansioso demais, você não vai conseguir ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo. Aí você vai pensar que Deus te rejeitou, você vai pensar que Deus te abandonou, que Ele não ouve as suas orações, até as suas orações. Se você estiver nesse lugar de dor, de falta de perdão, porque a Bíblia diz para a gente confiar no Senhor e esperar nele. Deus manda a gente aquietar e saber que Ele é Deus. Aquieta, Deus está falando assim para você. Quando Deus fala lá em Salmos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está falando para você. Silencia. Se silencia. Daí então você vai saber que eu sou Deus. Você vai saber quem eu sou para você. Você vai entender que Ele não está longe de você. Ele não te abandonou. Ele não te rejeita de forma alguma. Não tem como um pai rejeitar um filho. A não ser nós, seres humanos, quando estamos tão entulhados, cheios de dores, cheios de traumas. Fomos rejeitados, daí então a gente rejeita. Agora Deus não. Deus é perfeito em tudo que faz. O amor dele não muda, ainda que somos infiéis, ele permanece fiel. Não é o nosso pecado, somos nós, através do nosso pecado, que nos afastamos dele. Ele não se afasta de nós. Ele está o tempo todo nos aguardando, esperando nós nos silenciarmos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando ele fala isso para mim, ele fala isso para você, ele está falando, aquieta a sua alma, aquieta essa dor, aquieta esse sofrimento, esse lamento da sua alma, que daí então você vai me ouvir e você vai ser curado. Mas isso parte de mim, de você. É uma decisão que eu e você, que nós precisamos tomar, um posicionamento, uma decisão de abandonar, de deixar, largar embora essa culpa, essa falta de perdão, essa dor que te causar essa decepção, essa angústia que está na tua alma. É você que vai precisar trazer à tua memória o que te dá esperança e abrir mão do velho. Para você receber o novo, você tem que abrir mão do velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não tem como você viver o novo se você está com rapinas, com dores do passado, alimentando essas dores, alimentando os traumas, alimentando a decepção. O que passou, passou, doeu, dói, mas passou, foi experiência. Talvez traumática, talvez te machucou, talvez rasgou a tua alma, sangrou a sua alma, mas passou. Você pode se erguer de qualquer situação, você pode levantar a tua cabeça e falar, acabou, eu não aceito mais essa condição, ninguém vai me ferir mais, porque eu decido me posicionar e ser curado. Daí quando você fala isso, você manda o comando para sua mente, a sua alma, ela começa a experimentar de coisas novas, do novo, porque você está querendo mandar o velho embora. Os seus pecados, se Deus já jogou os seus pecados no mar de esquecimento, por que você vai ficar remoendo trauma, dor, decepção? Por que você vai ficar se culpando e culpando o outro? Você não vai viver. Isso vai minar a sua fé, a sua alegria, a sua esperança. Isso vai impedir de que você cresça, de que você amadureça. Você vai continuar um menino machucado, ferido, uma menina machucada e ferida. Quando nós somos machucados, nós ficamos vitimistas. Porque a ferida, ela dói na alma. Daí a gente começa a lamber as nossas feridas, começa a nos vitimizar. A gente começa a achar culpado. Sendo que às vezes nós, pelas nossas próprias escolhas, nós nos colocamos em lugares que permitimos
muita coisa acontecer desnecessário. Não precisávamos passar por muitas coisas que nós mesmos permitimos. Nós mesmos dando espaço, legalidade para o mal, para que pessoas nos ferem. Nós mesmos abrimos espaço. Quando confiamos demais, não que não temos que confiar em pessoas, mas temos que ter um limite. Confiar em Deus, na sua plenitude, no seu poder, na sua força. Nós, às vezes, deixamos de confiar em Deus para confiar em pessoas, no nosso próprio braço, na nossa própria força. Enquanto Deus, que é dono e ciência de todas as coisas, Ele é criador dos céus e da terra, o nosso Criador, Ele nos conhece. Ele conhece a sua dor, a sua necessidade. Mas nós é que fazemos separação pelos nossos pecados, pelos nossos traumas, pelas nossas dores. Nós nos separamos de Deus. Então você precisa ir para um lugar secreto onde você e Deus, mais ninguém. E esse lugar secreto, eu não estou falando de você ir para o teu quarto e fechar a porta do teu quarto. Não é sobre isso. É sobre você rasgar a sua alma, o seu coração. É sobre a sua entrega ser tão genuína, tão intensa a Ele, que você vai ser, quando a sua entrega é tão genuína, quando a sua entrega é tão verdadeira, quando há verdade na sua entrega, quando não há máscara, que às vezes nós queremos colocar máscara até para falar com Deus. Queremos esconder as nossas dores do próprio Criador, sendo que ninguém consegue. Mas várias vezes eu pensei, mas se Ele sabe o que eu estou sentindo, se Ele sabe a minha dor, por que eu tenho que falar? Se Ele sabe, por que eu ainda tenho que ficar falando? Se Ele sabe, por que Ele não me cura logo? O meu nível de ignorância era esse. E o Espírito Santo me fez entender que quando eu vou para esse lugar secreto, quando eu abro o meu coração para Ele, quando eu falo para Ele das minhas dores, dos meus traumas, das minhas decepções, da minha angústia, do que está me causando essa dor na alma, quem é transformado, quem é curado sou eu, porque Ele já sabe sim, mas Ele quer que nós falamos para que meu cérebro, meu ser entenda que quando eu falo, eu que sou transformada, porque eu entendo a minha dependência total nele. Eu entendo a minha fragilidade, o meu pecado, as minhas rapinas. Conforme eu vou falando, eu vou declarando, eu vou entregando para mim mesmo, passo a passo, quem eu sou, o que foi construído em mim, o que fizeram comigo. Daí começa um processo de libertação da minha mente. Começa Deus enviar poder do céu, virtude do céu, e abrir o meu entendimento, o meu ser, e me dar sabedoria para eu compreender aonde é que eu preciso amadurecer, crescer, o que eu preciso jogar fora, o que eu preciso não, a forma qual eu agia, eu preciso não agir mais daquela forma. Ele vai mandando comando para mim, abre um portal no céu e desce aquela luz e vem clareando a minha mente, a sua mente. Aí você vai entendendo, é você que vai entendendo. Ele já entendeu tudo, ele já fez tudo. É você que precisa entender passo a passo do que você precisa deixar. O nível de amadurecimento é um processo. Cada vez que você abre a sua boca com sinceridade, você rasga seu coração para Ele no secreto, você vai amadurecendo, porque você vai se compreendendo. Você vai entendendo a tua dependência nele, quão errado você é, quão falho você é e aonde você precisa melhorar. É nós que somos transformados nesse lugar secreto, não é Ele. Ele já fez, Ele já sabe de tudo. Então nós precisamos entender que o abrir do meu coração, o silenciar das vozes da dor, é para que eu entenda quem eu sou, do jeito que eu estou agindo, para onde eu preciso ir e o que eu preciso fazer. É nesse momento de entrega com Ele
É nesse momento de falar com Ele, de intimidade com Ele, que Ele te dá um passo a passo. Na medida que os seus olhos são abertos, o seu entendimento, você começa a entender e compreender o nível que você está e para onde você precisa ir. Eu amadureci muito, eu cresci muito. Eu cresci muito, amadureci muito, foi na dor, no processo da dor. No meu quarto gelado, quando eu deitava ali, a minha alma estava sangrando, gemendo. Eu falava, Deus, aonde tu estás? Deus, por que eu estou passando por isso ainda? Por que essa situação não mudou? Quando eu parei de me lamentar, quando eu parei de me vitimizar, de lamber as minhas feridas, quando eu comecei a querer entender o porquê, a minha visão começou a ser aberta, as escamas dos meus olhos começaram a cair. Você precisa pedir para que as escamas dos seus olhos caiam, para que a sua visão seja aberta. O entendimento, para que surja novo entendimento em você, você precisa abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus, com sinceridade, falando, Deus, eu pequei contra ti. Deus, eu falei mal do meu irmão. Deus, eu quero mal do meu irmão, seja o que for que está dentro da tua alma. Deus, eu estou odiando aquela pessoa, mas eu não quero mais ficar dessa forma. Deus, essa dor, aquela pessoa que me machucou, que abusou de mim, que me traiu, que me decepcionou, isso está me machucando, isso está acabando comigo. Mas eu não quero mais ficar com essa dor, me ajuda a arrancar essa dor de dentro de mim. Me ajuda, Espírito Santo, abre a minha mente, minha visão, meu entendimento, para eu compreender o que eu preciso fazer para essa dor sair de dentro de mim. Daí, Deus vai te dar passo a passo. Ele vai falar dentro do seu coração. Ele vai falar dentro de você. Vai ser uma construção de um passo a passo, mas você precisa insistir nesse lugar secreto. Você precisa continuar. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, você precisa insistir. Porque não é no estalar do dedo, não é de uma hora para outra. Se eu estou com tanta dor, se eu estou tão machucada, se eu estou tão amargurada, não é de uma hora para outra, é um processo. Alguns levam anos, alguns levam dias, alguns levam horas. Vai depender do nível da sua entrega, do seu amadurecimento, do tanto que você quer crescer e amadurecer. Se você for vitimista demais, reclamão demais, vai demorar muito. Se você tem um costume de só reclamar, de só culpar a Deus, de culpar as pessoas por tudo que te acontece, se você culpa tudo que está à sua volta, vai demorar um processo para você compreender. Mas você precisa insistir, estar nesse lugar secreto com Ele. Deus, eu abro meu coração para você, Deus. Eu pequei contra ti. Abra o seu coração. Quando eu comecei a rasgar o meu coração, Deus, essa dor está me matando. Deus, por que eu estou passando por isso? Isso está me consumindo. Você vai começar a compreender, entender. Esse lugar secreto, não tem como você colocar ninguém, é você e Deus. O único acesso que você tem através do Espírito Santo, você tem livre acesso através do Espírito Santo. Você não pode colocar homens, filhos, marido, pastor, missionário, ninguém. É individual esse lugar, você e Deus. E aí a gente às vezes não coloca ninguém, não coloca as pessoas, a gente vai para o secreto sozinho, mas a gente está cheio de dor, entulhado. Então a gente acaba não estando sozinho, a gente acaba estando com as nossas dores, com nossos traumas, e isso impede de que eu tenha uma sensibilidade, de que eu ouça, de que eu sinta, de que eu até veja, porque se Ele quiser se apresentar a nós, Ele se apresenta, Ele faz qualquer coisa. Nesse lugar secreto, Ele faz de várias formas. E Deus não tem um padrão que a gente coloca Ele na caixinha, Ele tem que agir assim. Não, isso é o homem que estipula como Deus age. Deus não, Ele é diferente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece lá no mais profundo da tua alma. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de junta e de medula. Ela é apta para discernir o propósito e intenção do coração. Aleluia. É profundo demais.
Ele é a palavra, Deus é o verbo. Jesus é a palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então ele se apresenta através do Espírito Santo dentro de você. Olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que eu tenho. E nós anulamos essa presença para ficar abraçando a nossa dor, para ficar idolatrando a nossa dor. Eu não estou dizendo que você não tem que sofrer, que a gente sofre mesmo, que dói, que machuca. Eu não estou dizendo que é isso, mas até a dor ela precisa ter um tempo para passar, para você arrancar isso daí. Não pode durar a vida toda. Se você foi violentada, se você foi machucada, se você foi enganada, se você teve uma infância difícil, pode ter durado muito tempo. Mas se você saiu desse lugar, já não está mais nesse lugar, é você que escolhe continuar nesse lugar de dor ou sair daí. A decisão sempre vai ser sua. Porque Deus, ele enviou o Filho dele para te tirar desse lugar. A palavra já está aí, a bússola dele já está aí. Todos quanto crerem nele, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Se você é filho de Deus, você não tem mais que passar por essas coisas no mundo, na terra. Sendo que eu que me coloco nesse lugar. Quando é criança, a culpa é de terceiros. Nós estamos sob a autoridade de nossos pais, nós sofremos à nossa volta. O que acontece conosco, nós sofremos. A culpa é de nossos pais. Eles vão pagar. Mas quando é adulto, quando eu sou adulta, quando você é adulto, a escolha é sua, a escolha é minha de sair desse lugar. Deus não vai ir lá e te tirar desse lugar. É você que tem que sair desse lugar, é você que tem que olhar por o que ele já fez, porque ele já te tirou desse lugar. Jesus veio para te arrancar desse lugar. Mas sou eu que preciso prestar atenção no que ele já fez, no que eu tenho direito, no que é meu, porque eu sou co-herdeira de Cristo e eu tenho direito de vida e vida em abundância. Ele veio para me curar, para me restaurar, para me remir. Só que se eu estiver com o meu entendimento fechado, eu vou padecer. Eu vou continuar padecendo. Sendo que ele já veio, ele já fez tudo por mim, mas eu estou dando volta em círculo, não prestando atenção aqui no que ele já fez. Eu estou ali, na minha bolha de dor. Quando eu olhar para ele, pelo que ele já fez, aí eu começo a sair desse lugar. Como que eu consigo olhar pelo que ele já fez? Como que eu consigo olhar para ele? Quando eu começo a agradecer a ele pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes. Um exemplo, se você apanhava, hoje você não apanha mais, você passa a agradecer: Senhor, muito obrigada, porque hoje eu não apanho mais. Antes eu apanhava. Um exemplo, se te machucaram, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu não estou sendo machucada, já passou, me machucaram. Eu te agradeço, porque hoje, pelo que eu passei, eu me tornei uma pessoa forte, resistente, resiliente, persistente, destemida. A dor, ela gera em você uma força. Às vezes, essa força é tão intensa que ela te leva para um lugar de orgulho, de prepotência, para ninguém mais te ferir. Ao invés de você ser atacada, você vai querer atacar para mais ninguém te ferir. Inconscientemente você age dessa forma. Você age no automático o tempo todo, ferindo, sendo arrogante, prepotente, orgulhoso, orgulhosa, para ninguém mais te ferir. Então você precisa olhar para a tua essência, que é Cristo, que é Jesus, pedir Ele para te limpar, para te lavar, pedir Ele para abrir os seus olhos e você começar a arrancar essas dores dentro de você. É você que vai começar a arrancar. Peraí, eu fui maltratada, mas eu não aceito mais isso. Sai. Isso não faz parte mais de mim hoje. Eu fui abusada, mas eu não sou abusada mais. Sai. Isso não faz parte da minha essência. Eu fui traída, mas sai. Eu não aceito mais essa traição. E você vai ressignificando, você vai dando um sentido para cada dor. Para cada dor você vai falando: aquela pessoa só fez isso comigo porque ela estava doente, ela estava machucada, ela estava ferida, ela estava sendo usada.
Não vou deixar isso ficar dentro de mim. Eu decido perdoar essa pessoa, porque ela vai prestar conta com Deus. Ninguém fica impune de nada. Nada fica impune nessa terra. Todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Todos, se não pagarem aqui, vai pagar na eternidade. E vai ser terrível. Vai ser choro e ranger de dente. Então, para que você vai ficar carregando essa dor se a pessoa já vai ter a punição dela? Gente, isso não entra na minha mente. Como que eu vou ficar carregando pessoas dentro de mim, trazendo dor para mim, rancor para minha alma, se essa pessoa já vai ter a punição dela e vai ser terrível? Vai ser terrível. O inferno não foi criado para os homens, foi criado para os demônios. Mas os homens insistem em ir para lá todos os dias, quando pecam, quando desobedecem a Deus, quando ferem uns aos outros, quando traem uns aos outros. Então, cada coisa que a pessoa fizer aqui nessa terra vai ter uma punição. Não precisa você se punir mais. Não precisa você ficar se punindo mais todos os dias. Passou, acabou. Levanta a tua cabeça. Olha para você hoje, olha para sua família, que ainda está de pé. Olha quantas pessoas estão no hospital respirando de um aparelho, precisando de um aparelho para respirar. Olha quantas pessoas nesse momento estão fazendo quimioterapia, que estão com o físico machucado, da alma está tão ferida, que as feridas estão sendo expostas no corpo. Arranca isso de dentro de você. Isso não precisa estar dentro de você. Você não precisa carregar mais esse peso. Você tem um Pai. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem um Pai que Ele lava você por dentro. Ele te cura. Ele te coloca de pé. Ele te dá vida e vida em abundância. Ele te dá paz. Ele te dá paz, a paz que excede todo entendimento. É uma paz, uma alegria, um contentamento que não tem preço. Gente, não tem preço você viver nessa paz. Não tem preço você viver com leveza, com a alma leve. Mas isso é um processo, é uma decisão que você precisa tomar. Você consegue quando você silencia, quando você fala para a tua mente, fala para a tua alma, silencia, aquieta-te, a alma, aquieta-te. Você precisa silenciar essas dores, essa voz que grita dentro de você. Esse grito está tão intenso que impede de você ouvir a doce voz suave do Espírito Santo, que Ele vai te dar direção. Ele vai te ensinar, Ele vai te dar um propósito, Ele vai revelar a sua identidade, Ele vai alinhar o propósito dele ao seu. Você vai viver, você vai respirar com leveza, com paz. Ele vai te dar sabedoria para ajudar outras pessoas. Enquanto você está vivendo a sua dor, você não está abrindo a sua boca para outras pessoas ser curada. Você poderia já estar num nível de curar outras pessoas. Quando você entende quem Deus é e quem você é para Ele, você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Ele te criou para um propósito nessa terra. Ele te criou para ser amado, para ser cuidado. Ele cuida do campo, Ele cuida dos pássaros, dos lírios. Imagine de nós. O básico Ele nunca vai deixar faltar. Ele não deixa. A não ser que eu seja tão ingrata, que eu renuncie tudo que Ele fez por mim, abro mão de tudo. Aí eu vou comer bolotas lá no mundão. Aí eu vou sentar na praça, eu vou me vestir com as roupas rasgadas e vou achar que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que Deus não é nada. Sendo que não precisa ser assim. A gratidão nos pequenos detalhes, nas coisas simples, nas pequenas coisas, ela te leva para um nível de amadurecimento sem igual. Você não tem noção de você agradecer pelo ar que você respira, pelo um copo d'água, pela sua veste,
Se eu tenho 2 peças de roupa, eu vou agradecer por essas 2 peças de roupa, porque eu ainda tenho. Eu não posso olhar pela falta, pelo que me falta. Eu tenho que olhar sempre pelo que eu já tenho. Quando eu começar a ter esse nível de amadurecimento, de olhar pelo que eu já tenho, Deus sempre vai enviar mais, sempre vai enviar mais, porque se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. Então começa a agradecer a Ele pelo até o que você não tem. Senhor, eu não tenho, mas pela fé eu creio que já está na minha mão, já é meu. Eu quero um carro, então eu já declaro, Senhor, o carro já é meu, essa chave já está na minha mão. Eu declaro isso, eu declaro isso. É uma necessidade. Sabe, você precisa comer e experimentar do melhor dessa terra, porque você é filho, você é co-herdeiro de Cristo, tudo é dele. Não cabe na minha cabeça, não cabe na minha mente ter um Deus, ter um Pai que é dono do ouro e da prata. Lá nós vamos pisar nas ruas de ouro, gente. O muro é de jaspe, o mar é de cristal, é tudo do mais belo e do mais excelente. Por que eu vou mendigar aqui? Por que eu vou comer bolotas aqui? Não, eu tenho que experimentar e comer do melhor dessa terra aqui também. Porque a palavra de Deus diz, se nós crermos, tudo é possível ao que crer. Se nós crermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Se nós obedecermos, tudo que nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós colocarmos a nossa mão, abençoado será. É tudo meu, é seu. Nós temos que declarar isso. Mas isso só passa a ser meu e seu, a gente só passa a se apropriar do que é nosso, quando a gente, na nossa mente, a gente entende e se apropria da verdade da palavra. Se lá eu vou pisar nas ruas de ouro, se o mar é de jaspe, o muro é de o mar é de cristal, o muro é de jaspe, por que eu vou acreditar que eu vou viver uma vida miserável aqui? Não. Começa aqui. A minha mentalidade começa a mudar a partir daqui, porque o corpo ele padece, mas a nossa mente, a nossa alma não. A nossa alma, ela continua em construção com Cristo. É daqui que começa o aperfeiçoamento, é crescendo na fé, na graça e no conhecimento, daqui, a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Então eu tenho que me apropriar da palavra, eu quero do mais excelente, eu quero do melhor, porque eu sou filha. Os filhos das trevas estão aí. Às vezes a gente tem a tendência de comparação, de ficar se comparando. Senhor, eu estou te obedecendo, eu estou te honrando, eu estou fazendo tudo e eu não estou vendo, e o que o fulano lá está fazendo tudo errado e está lá vivendo uma vida bem boa. Isso não é justo, Senhor. Quantas vezes eu pensei isso? Quantas vezes eu pensei isso? Ai, Deus trouxe um entendimento para o meu coração. Ele está se apropriando do que é seu, porque você não está se apropriando do que é seu. Ele está acreditando mais nas coisas do que você. Tá, mas às vezes ele está fazendo de uma forma errada. Às vezes ele está enganando, ele está subornando, ele está subindo. Tá, mas ele vai prestar conta. Ele vai prestar conta. Ninguém fica impune de nada. Enquanto eu tenho que aprender que princípios e valores são inegociáveis, eu preciso fazer, querer e me apropriar do que é meu por direito, mas com sinceridade, com verdade, com integridade, com honestidade. E quando é por integridade, honestidade, obediência, é um processo lento. Sabe por que é lento? Porque quando você chegar lá em cima, você não vai perder seu coração. A pessoa que você está lá comparando, que está subindo, que está todo enrolado, que está lá cheio de dinheiro, ele já perdeu o coração dele, ele já perdeu a alma dele. Se não se arrepender, não vai ter volta. Vai ser ranger de dente. Se ele fizer o Deus dele do mamon, o dinheiro, fazer o dinheiro Deus dele, já era. Agora nós estamos nesse processo de amadurecimento, de crescimento. Às vezes a gente acha que é tão difícil, porque Deus não quer que nós perdemos o nosso coração, a nossa essência por coisas, por dinheiro. Então quando você entende que não é por dinheiro, mas que você pode ter uma vida boa, pode ter o melhor dessa terra, mas não é pela ganância, é por um propósito de
de usufruir com a tua família, de abençoar a sua família e abençoar o outro, quando você tem propósito, discernimento disso, Deus ele te coloca em lugares altos, em mesas de príncipes e princesas. Mas é uma construção. Você precisa ser fiel no pouco. Você precisa dar graças por um copo d'água. Você precisa dar graças se aquela carne que você queria tanto comer essa semana ainda não está na sua mesa. Deus, eu já te agradeço por essa carne que eu quero comer essa semana. E eu tenho a fé, eu tenho a certeza que essa carne vai estar na minha mesa. Declara isso, porque você vai experimentar da boa, perfeita vontade agradável vontade de Deus, que é a vontade de Deus para mim, você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem planos de paz ao nosso respeito e não de mal. Somos nós que não entendemos as coisas e queremos fazer sempre do nosso jeito. Queremos pular etapa e queremos quebrar princípios e valores que são inegociáveis. Se eu quebro princípios e valores para enganar, para mentir, para roubar, para sempre estar saindo por cima, meu coração já está perdido. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Até tem pessoas que chegam, mas o preço que vai pagar é alto demais. Eu não quero estar nesse lugar. Eu quero estar num lugar de simplicidade, de humildade, de entrega genuína, de um processo, um passo de cada vez, de uma construção, de um aprendizado, de uma entrega genuína, mas se apropriando do que é meu por direito. Eu não abro mão de experimentar, de ter do melhor dessa terra com a minha família, para eu abençoar um povo. Eu não abro mão disso. Eu desejo, eu almejo isso. Não é por dinheiro, não é por coisas, é por uma causa eterna. Você tem que ter isso na sua mente claro. Você precisa ter um propósito definido para abençoar pessoas. Quando você quer fazer pelo outro, Deus sempre vai abrir as cancelas do céu e vai te dar. Vai te dar sem medida. Porque Ele ama um coração abençoador, um coração contrito e quebrantado, um coração que pensa no próximo, um coração humilde e simples. Deus sempre vai abençoar. Então que você possa colocar isso no teu coração nessa noite, que você possa ter uma entrega genuína diante do Pai, uma entrega que num lugar secreto que é você e Ele, mas ninguém. Às vezes Ele permite nós passarmos por deserto, por situações adversas, para que nesse deserto nós silenciamos o nosso grito, a nossa dor nesse lugar. É nesse lugar de dor que o nosso grito é silenciado, para que nós possamos ouvir a voz dele. É nesse lugar de dor, é nesse lugar que a alma está gritando, está gemendo, é só frustração, é só decepção, é só angústia, nada dá certo. É quando você está nesse lugar, um buraco sem saída. É nesse lugar que Deus quer se apresentar a você, quer se revelar a você. Mas você precisa rasgar o seu coração. Você precisa rasgar o seu coração sem máscara, para que Ele comece a mostrar para você o que você precisa abrir mão. Você vai abrir mão do seu orgulho, do seu ego, da prepotência, da altivez, da vitimização, da amargura, do rancor, do ódio. Isso tudo é um processo, e é nesse lugar de secreto que você vai descobrir quem você é. Deus já sabe, é você que precisa se descobrir. E é nesse lugar de dor, de secreto, que você se descobre. É nesse lugar que a sua alma, ela revela para você a sua fragilidade, a sua prepotência, o seu orgulho. Quão frágil você é e quanto você precisa descer e se humilhar e se aquebrantar. É nesse lugar que você conhece quem você é, porque Deus já sabe. Ele já sabe. Mas Ele quer que você tenha uma intimidade, uma comunhão com Ele, uma entrega genuína. E não é através de pessoas, não é através dessa dor. É através de você abrir mão do teu orgulho e você se aquebrantar diante dele, você e Ele, no secreto. Você e o doce Espírito. Ele vai te dar passo a passo, de uma direção, do que você precisa fazer, do que precisa ser alinhado, de onde precisa ser curado. Ele vai te mostrar as lacunas, as brechas que precisa ser fechada. Como Ele mostra, é como se fosse assim, um raio-x. É extraordinário demais. Eu passei a me constranger e ter vergonha quando eu comecei a enxergar
quão prepotente eu era, quão orgulhosa eu era, quão julgadora eu era. Eu passei a ter vergonha das minhas atitudes quando eu fui para esse lugar secreto. Quando as minhas máscaras começaram a cair, eu passei a ter vergonha de quem eu era. Daí começou uma construção de uma nova criatura. E é extraordinário. A gente fica irreconhecível. Eu fico hoje pensando e olhando, meu Deus, a Mônica de 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Como era, meu Deus, como era tão pesada, como era tão difícil, como era tanta dor, como era tanto choro, tanto lamento. E hoje eu entendi que é suave, é leve, mesmo que você esteja chorando, mesmo que ainda tem situações que ainda te causam dor, mas a leveza e a paz que o Espírito Santo te traz não tem preço, eu não trocaria por nada. Hoje eu estava falando com uma amiga minha, uma amiga que eu conheci agora recentemente, que essa semana eu estava falando com o Espírito Santo. Eu estou crescendo e amadurecendo tanto nesse processo de dor, é na dor, eu estou sendo forjada na dor, sabe? Assim, passando pelo fogo, pelo furacão, pelo tornado, tudo junto. Mas eu não largaria esse processo por nada, nem por prata, nem por ouro, nem por milhões, porque é nesse processo de dor. Eu não estou dizendo que eu gosto da dor, dói. Às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de falar, Senhor, tá demorando demais, me ajuda. Às vezes eu peço ajuda, peço força. Mas eu não trocaria essas experiências, esse aprendizado e esse crescimento que eu estou adquirindo, esse amadurecimento e essa essência que eu estou tendo de Cristo, essa intimidade, essa comunhão com Ele, eu não trocaria por nada. Porque o ouro, a prata, tudo aqui é perecível, vai padecer, vai perecer. Mas essa construção, ela é eterna. Essa construção é um amadurecimento, um crescimento, é uma paz, é um direcionamento, é uma clareza que não tem preço. Não tem preço, vale a pena você chorar, você gemer, mas na mão dele, na mão do olheiro. Muitas vezes eu me vejo como Jeremias teve aquela visão daquele vaso quebrado, mas na mão do olheiro, porque ele volta a refazer um vaso novo. É ele que refaz todas as coisas. E quando você tem um resultado, você é curada. Você é curada, você é tão curada que o que você passa, a dor que você passa, você é tão curada que a dor que você passa não é mais daquela forma. É uma dor que te transforma. Não tem explicação. É uma dor que te transforma, que te gera vida, que te gera força, que te gera resistência, resiliência, persistência. Te dá coragem. É inexplicável o que Deus faz. E é nesse lugar que Deus quer te tratar. E é nesse lugar que Deus quer te moldar. É nesse lugar que Deus quer te ensinar. Ser manso, ser humilde, ser simples. Ser grato. Porque um coração grato alegra o Pai. Um coração grato faz as portas do céu se abrir. Faz o favor de Deus descer sobre você. Ele manda chuvas de bênção sobre você. A gratidão alegra o coração de Deus. Então que você possa nessa noite ficar com essa palavra e trazer para a sua vida, não só o que eu falei aqui, mas, sabe, você possa viver, experimentar disso. Porque eu falar é uma coisa, eu estou experimentando, eu estou vivendo. Mas que sirva de exemplo para você também procurar, buscar, estar nesse lugar secreto, não sair desse lugar até que ele se revele a você. Tem que insistir, persistir, mesmo que você não ouça, mesmo que você não sinta, mesmo que parece que ele não está te ouvindo, mesmo que parece que está num silêncio, mesmo que parece que nada está acontecendo. Insista, continue, não sai desse lugar de secreto, rasga o teu coração, até você mesmo começar a compreender e entender quem você é.
o lugar que você está e o que você precisa abrir mão. É você que vai entender, é você que vai ser transformado. É você. Ele vai te dar clareza, ele vai te dar um passo a passo, mas não saia desse lugar. Por várias vezes eu entrava nesse lugar, começava a falar com Deus e a minha mente ficava inquieta. Sai, para de falar, ele não vai te ouvir. Que bobeira é essa? Você está vendo que nada está mudando, nada está acontecendo. Você está orando e nada está acontecendo. Mas eu insisti, eu persisti. Eu insisti até que eu comecei a enviar comando para minha mente, declarar a palavra. Ele está comigo, porque ele disse que estaria até a consumação do século. Jesus disse que foi o Pai, mas deixou o Espírito Santo, o amigo, o consolador. Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Ele está. E eu começava a falar, mesmo sem sentir, eu não sentia nada. A minha mente falava, isso é mentira. Ele não está com você, ele está muito longe. Você não é amada, você não é querido. Olha para a tua família, olha para você. Olha para as tuas dores. Aí começava a vir a vitimização. Mas eu comecei a insistir. Deus, eu sei que você está. Jesus, tu disse que estaria. Espírito Santo, tu está comigo. Espírito Santo, essa dor vai passar. Isso vai passar. E começava a declarar, e declarar, você está comigo, Espírito Santo. Principalmente na hora de você dormir. É nesse horário que você precisa declarar essas verdades. Porque nesse horário que você vai dormir, você vai descansar, a tua mente, o teu hipocampo, ele vai ficar trabalhando, procurando informações do último comando que você mandou para organizar para o dia seguinte. Então, se o último comando foi palavras de vida, de esperança, é o que você vai ter no dia seguinte, pela manhã. Você vai ter uma saciedade, você vai ter um contentamento, porque o teu cérebro ele vai enviar essas informações para toda a tua mente, todo o teu consciente. Então, ao deitar, você precisa enviar comando para a sua mente. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou sábia, eu sou sábio, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Mesmo que você não acredite, continua, insista, traga essas verdades, se apropria dessas verdades. Jesus está comigo, porque ele disse que estaria até a consumação do século. E ele não mente e começa a enviar esses comandos. Ao deitar e ao levantar, você começa a agradecer. Deus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pelo fôlego de vida. Eu te agradeço pelo respirar. Eu te agradeço por tudo. Vai agradecendo, só agradece. Ao abrir os olhos, só agradece. Entrega o dia a ele, consagra o teu dia a ele. Você vai ter uma transformação de vida. Ao você deitar, enviar esses comandos para a tua mente, mesmo que você não acredita, continua, insista, persista. É um processo, não é de uma hora para outra. É um processo, é lento, porque você deve estar tão entulhado de dor, de tantos traumas, que é um processo. Não é fácil, mas você tem que insistir, persistir, até que você viva e experimenta do novo. Foi assim comigo. Eu posso dizer porque eu tenho experiência real. A minha alma doía tanto, era tanta dor, tanto gemido, que eu pedia a morte. Eu falava, Deus me prepara e me leva, que eu não quero mais viver desse jeito. É só dor, é só sofrimento, é só decepção. Até quando isso? Até que eu comecei a enviar comando para minha mente. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou resistência, isso vai passar. Já passou, eu tenho novidade de vida. Deus vai me dar vida e vida em abundância. Ele é o Criador dos céus e da terra. E começa a declarar, Ao dormir e ao amanhecer, só agradece. Você vai experimentar do novo. Vai ser um processo. Mas cada dia a sua mentalidade ela vai abrir. Você vai abrir, o seu cérebro ele vai abrir espaço para o novo. Aí você vai começar a viver o novo. Aí você vai começar a ir para o secreto, rasgar o teu coração e se abrir. E é extraordinário. É uma paz, é uma leveza, é uma alegria que não tem preço, gente. Gente, não tem preço. Eu sou prova viva. Não tem preço. Então que você fique com essa palavra nessa noite, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o rosto dele sobre ti, levante o rosto dele, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja dentro do teu ser, da tua alma, do teu espírito, e você viva o reino de Jesus, que os seus olhos sejam abertos, que as escamas dos seus olhos caiam, que Deus te dê sabedoria, inteligência, integridade, que o óleo do Senhor, que o Espírito Santo esteja sobre você, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que a unção de Deus,
A unção que despedaça todo jugo, toda servidão, todo pacto feito, toda maldição hereditária já caiu. Já caiu por terra porque você é nova criatura. Quando você declara Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é nova criatura, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Jesus jogou tudo no mar do esquecimento. Então, vivo novo, experimento novo. Ele tem um óleo novo, alegria nova para você nessa noite. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por vocês que ficaram aí.